Olá pessoal, tudo bem? Sérgio, instrutor do Clube do Técnico Reparador. Resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas me perguntam o que é o varistor. O varistor é um componente eletrônico que ele varia a sua resistência conforme a voltagem nele aplicada, mas ele tem um limite. Vamos lá, vamos por lá. O varistor, eu vou mostrar aqui depois uma placa da Electrolux. Eu posso até de repente mostrar aqui agora para vocês. Isso aqui é uma placa de uma lavadora da Electrolux. E essa peça que tem aqui em azul parece um capacitor. Ó. Ela fica em paralelo aqui nesse conector. Entra a corrente alternada, a C1, a C2. E o varistor que está aqui, ele fica em paralelo com a corrente alternada. Ele tem esse formato de um disquinho, parece um capacitor azul, pode ter outras cores também, por exemplo vermelho, pode ter outras cores. E vamos marrom também. Então vamos lá, o que é o varistor? O varistor é uma peça eletrônica que tem função de proteger o circuito eletrônico de um surto de corrente, um surto na corrente alternada. Um surto, um spike. O que seria esse surto? Aqui seria a corrente alternada senoide. E esses surtos são picos, né? Esses spikes aqui são picos que podem ocorrer ao longo da frequência da corrente alternada. Então, um exemplo. Se eu tenho aqui uma corrente alternada de 220 volts. Na realidade, gente, 220 volts não é a corrente de pico. 127 volts não é a corrente de pico. Tá? Depois eu vou estar explicando para vocês qual seria o valor. Então a corrente de pico, vamos supor que aqui fosse 150 volts. No caso de 127. 150 volts. De repente pode acontecer um surto aqui e essa voltagem pode chegar a 200 volts. Ou mais, pode chegar a 380 volts, né? Então, são esses picos, esses surtos que acontecem, podem acontecer na corrente alternada, fazendo com que, por um período muito pequeno de tempo, a voltagem ultrapasse muito o seu limite. E são esses picos aqui que levam a fonte a queimar algum componente eletrônico. Okay? E o varistor, letra aqui ó, VR, ele tem a função de, no momento em que esses picos de tensão, esses surtos transientes, né, que acontecem com a corrente alternada, ultrapasse o valor especificado para esse varistor, ele vai fazer sua resistência cair praticamente a zero, se ultrapassar o valor dele, colocando essa linha em curto. No momento que essa linha entrar em curto, o fusível aqui vai abrir. Só que, se de repente acontece um transiente aqui, muito forte, ultrapassou o valor do varistor, esse transiente não vai vir aqui para a fonte, para danificar algum componente. Ele vai diminuir bastante a sua resistência, praticamente se tornando um curto. Vai ser um curto, né? A corrente vai subir bastante aqui e vai queimar imediatamente o fusível, protegendo a fonte. É isso que a função dele aqui nessa placa da Electrolux, da lavadora, é exatamente isso. Gente, isso aqui não é só na placa da Electrolux. Usa em placa de lave seca, usa em placa de ar-condicionados inverter, placa de ar-condicionado comum, ou seja, em placas eletrônicas, a maioria já está vindo com esse varistor. Tem, se não tiver com o varistor, mas tem, a maioria está tendo com o varistor. Então vamos lá. Ele está aqui azulzinho, parece realmente um capacitor. Então se houver um surto, um pico de tensão exatamente na entrada AC1 a C2, ele vai entrar em curto, protegendo o circuito que está à sua frente. Ok, pessoal? Então vamos lá. Esse aqui, por exemplo, eu peguei esse aqui. Agora nós vamos entender o seguinte. Nós já sabemos o que seriam, por que ele entra em curto devido a esses picos transientes, spikes, né? Esses ruídos
que acontecem num espaço muito pequeno da corrente alternada. Se esse pico ultrapassar o valor do varistor, ele entra em curto queimando o fusível, protegendo a fonte. Ok, até aí já resolvemos. O símbolo dele é este aqui. Ok. Normalmente ele vem identificado na placa como VR, que é de varistor. E isso aqui é importante, pessoal. As indicações, né, o código que tem no corpo do varistor. Eu peguei, por exemplo, coloquei aqui o da Electrolux, que está 10D471K. Bem, a primeira letra, no caso aqui 10, significa em milímetros. O D significa que é um disco, que ele tem formato de disco. Então, seria um disco de 10 milímetros. Ok, pessoal? Então, a primeira letra, ó, 14 milímetros, o D, que é em formato de disco. Porém, qual é o valor desse capacitor, por exemplo, desse varistor que está na placa da Electrolux? Nesse aqui está 471K. O 47 significa, e o 1 significa 10. Então aqui seria 470, como tem 10 volts. Então é um varistor de 470 volts. O 1 aqui vai estar representando a quantidade de zeros. Esse aqui, 14 milímetros, D de disco, 680. Bem, aqui como ele está 680, significa um varistor de 68 volts. Por quê? Ele está como zero, onde ele não vem dizendo. Aqui ele vem dizendo 1, que é uma quantidade de zero. Aqui é zero, zero mesmo, não tem nada. Então seria só os 68. Aqui, ó, 14 milímetros, D de disco, 220, mas é de 22 volts. Se aqui fosse 1, seria 220 volts, o valor do varistor. Mas como é zero, então você só vai considerar o valor dessas duas casas aqui como voltagem. Ok? Bem, vem no corpo do varistor esse código aqui, que vai definir os dados, né, do varistor. Porém, esses valores aqui não necessariamente precisa chegar nesse valor de tensão para com que a resistência dele diminua. Um exemplo, existe um rangerzinho, né, uma variação nesses valores aqui. Esse varistor, por exemplo, aqui, o da Electrolux, que é 10D471, que ou seja, 470 volts, ele tem um ranger que pode variar de 423 volts, né, para até 517 volts. Ok? Então nós sabemos o seguinte, a lavadora está lá, uma lavadora da Electrolux. Entra aqui 220 volts. Eu tenho esse varistor aqui, que o ranger dele é 470, o valor dele é de 470 volts. Mas, se por um acaso a tensão der um surto, e esse surto chegar a 423 volts, ele vai cair muito a resistência e pode queimar um fusível. De repente esse surto, vocês entenderam, pessoal? Então ele tem uma variação, né? No caso desse aqui de 423 é 517. Esse aqui, por exemplo, um varistor de 22 volts, ele tem um ranger de 20 a 24 volts. Não necessariamente ele tem que chegar nos 22 volts para se tornar um curto e proteger o circuito. Já com 22 volts ele já está entrando na casa de proteção. Se chegar a 24 volts, ou seja, dentro dessa variação aqui, que é o ranger dele, ele pode atuar. Mas esse código aqui já define a voltagem do varistor. Então quando você pegou um varistor queimado, você tem que considerar essa parte aqui, que é a voltagem do varistor. Ok, pessoal? Então tá aí a explicação. O que acontece? Podem ter circuitos, vou pegar aqui meu apagador, que aqui nós colocamos um fusível, correto? Então, se houver um pico, um surto de tensão que ultrapasse o valor
do varistor, ele vai queimar o fusível. Mas tem circuito que, em vez de um fusível, vai ter aqui um PTC. Normalmente ele vem com um símbolo aqui de um T, que é de temperatura, é um termistor. Por quê? O que vai acontecer? Se por um acaso ele entrar em curto, o que vai acontecer com o PTC? Vai aumentar a corrente, ele vai subir com a resistência vai lá em cima, impedindo que circule corrente aqui. Ok? Isso aqui vai ficar mega quente, porque ele vai se transformar num curto e esse termistor, que é o PTC, vai subir com a corrente, subindo com a corrente diminui a corrente que vai circular por aqui, já não vai existir um curto. O curto vai ter aqui no varistor, porém quando esse curto acontecer, ou seja, ele entrar em curto, o PTC vai segurar a onda, porque a resistência dele vai lá para cima e a corrente vai ficar mínima aqui. Então, tem circuito que pode ser resistor, tem circuito que pode ser fusível, o fusível vai abrir na hora, tá? Pode ter circuito que é um fusistor, tem circuito que pode ser um PTC. Eu vou estar falando depois para vocês num outro vídeo sobre essa peça em particular. Porém, o que nos interessa aqui é vocês entenderem o que é o varistor, que é uma peça que protege o circuito eletrônico de surtos de corrente que podem acontecer na corrente alternada, tá? Ele tem formato, a maioria deles tem um formato de disco, parecendo um capacitor, pode ter na cor azul, cor vermelha, na cor marrom, e o código que vem no corpo dele, o primeiro representa o tamanho, o D do disco, tamanho em milímetro, que é o D de disco, e esses valores aqui seria a sua voltagem. Se tiver 1, bole um 0. Agora preste atenção. Se tiver 2 aqui, vamos supor, vou pegar esse aqui que estava de 1, vou botar 2 aqui. Então tem que ter 2 0. Então seria um varistor que teria, se diz, 4.700 volts. Ok? Não estou dizendo que, para vocês entenderem, que aqui é a quantidade de zeros. Se for 0 aqui, então a quantidade de zeros é nenhum. Então é um varistor de 47 volts. Ok, pessoal? E se ele tem, para terminar, ele tem um rangezinho que é uma pequena variação de tensão, que pode ocorrer e ele entrar em atuação. Conforme esse pico de tensão vai subindo, ele vai diminuindo o valor da sua resistência. E quando ultrapassa o valor que está no corpo dele, ele entra praticamente em curto, protegendo o circuito. Pessoal, muito obrigado. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se ajudou, nos ajudem aí dando um like, porque isso ajuda o nosso canal bastante. Todos nós aqui estamos numa família, todo mundo contribuindo, se ajudando, vocês me ajudando, eu ajudando vocês. Tenho muito que aprender também com todos. E se realmente foi útil para você, deixa um likezinho aí. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para estar sempre recebendo novos vídeos. Comentários podem deixar aí embaixo, que eu vou ter o prazer de ler todos eles. Muito obrigado, um grande abraço a todos, pessoal.